Aleluia! Que gostoso ver 2023 começando, nosso primeiro culto com esse fogo, com essa unção, com essa disposição, com essa alegria. Irmãos, eu creio que não é porque só o primeiro culto, vamos lá começar bem. Não, irmãos, eu sinto que esse ano 2023 tem uma atmosfera no ar de dependência de Deus, para que Ele possa fazer conosco aquilo que Ele deseja, e o inimigo vai levantar para não deixar, mas nós vamos acreditar naquilo que o Senhor disse: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Clama a mim. Mas eu me lembro que Jesus também disse que aquilo que nós pedirmos em nome dEle ao Pai será feito, para que Ele seja glorificado, o Pai seja glorificado. Então nós temos autoridade, nós temos motivação, nós temos o incentivo do próprio Jesus para orar. E é isso que nós fizemos aqui agora. Nós oramos por várias coisas, nós declaramos várias coisas que em nome de Jesus se tornarão verdades. Amém? Alguém profetizou alguma coisa para alguém aí? Deus mandou você falar no ouvido de alguém alguma coisa? Pode crer, Deus vai fazer cumprir. Amém? Glória a Jesus. Você diz amém, significando: eu aceito, tá bom, Senhor. Amém? O gostoso de saber é que Deus quer fazer muito, mas muitas vezes a gente só quer receber um pouco. Muitas vezes nós dizemos que se apenas molhar o dedo com um pouquinho de água para refrescar já está bom. Mas o Senhor disse: não, eu quero que você nade no rio. Eu não quero que você molhe apenas os pezinhos na água do Espírito, não. Eu quero que esse ano 2023, diz o Senhor, você mergulhe. Quando estão dispostos a mergulhar no poder de Deus, na graça de Deus, na dependência de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Eu sei que a nossa hora está avançada, mas Deus me deu uma palavra maravilhosa para entregar hoje, como primeira mensagem do ano. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Aleluia. O título da mensagem é Palavra e Família. Duas coisas extremamente importantes: palavra e família. O que é palavra? Irmãos, palavra é a palavra de Deus revelada ao nosso coração. E o que é família? Família é aquilo que Deus nos deu, biológica, porque nós nascemos geneticamente de alguém. Deus nos insere num contexto, ali tem amor, proteção, ali tem transmissão de valores, de ensinamentos e coisas mais. Mas também Deus nos colocou através de Jesus numa família espiritual. Quero que os irmãos digam aqui: eu pertenço a essa família espiritual. Sabe, irmãos, quando a Bíblia usa o termo nascer de novo do Espírito, significa que antes você era um bom cidadã, você era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, você foi criado com bons princípios, tudo mais, beleza? Nunca fez mal para ninguém, sempre foi elogiado, Mas de repente, um dia, o Espírito Santo te convence que você precisa pedir perdão por aquilo que está preocupando você, e você entregar a sua vida a Jesus. E a Bíblia diz que a todos que nele crerem, a esses deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aí, irmão, filho de Deus entra para a família de Deus. Então, duas coisas que nós precisamos cuidar: a nossa família biológica e a nossa família espiritual. Aleluia. E é gostoso quando reunimos as duas no mesmo ambiente. Aqui, irmãos, eu estou vendo pai, mãe, filhos reunidos aqui, amém? Eu abracei uma irmãzinha agora há pouco ali atrás, falei assim: que família linda que Deus te deu, e hoje estão aqui na igreja, aleluia, amém? Glória a Deus por isso. Profetiza sobre isso, através da palavra de Deus que entra no seu coração. A nossa vida é transformada, a tua família é transformada, e nós podemos
dirigir a nossa vida na palavra e influenciar a nossa família para que também ande na palavra. Então são dois valores. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, seja ela no papel ou no celular, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos estar baseando nessa palavra maravilhosa de Paulo aos irmãos lá de Colossos, os Colossenses. E nós vamos ver, irmãos, que lá no versículo 16, ele começa dizendo o seguinte, Colossenses 3:16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente no nosso meio a palavra de Cristo. Quantos dizem amém? O que significa esse desejo de Paulo, que eu também digo que é o meu, e eu também creio que é o seu? A palavra de Deus revelada através da Escritura Sagrada, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, que seja essa palavra o que dirige as nossas decisões, o que dirige a nossa forma de manter uma moral dentro dos princípios da palavra, uma verdade dentro dos princípios da palavra. Irmãos, a verdade, ela muitas vezes pode doer, mas a verdade liberta. A mentira, irmãos, ao contrário do que alguns dizem, é triste quando você vê, às vezes até pessoas que você julga com autoridade, dizendo o seguinte, eu sempre fui ensinado que a mentira voa, mas a verdade engatinha. Falei, o que é isso? É o inferno que ensinou esse sujeito sobre isso, que a verdade, a mentira voa, mas a verdade engatinha. E aí o sujeito fala assim, não, você quer engatinhar ou quer voar? Eu falo, claro que eu quero voar, então mente, seja um mentiroso que você vai avançar. Mas isso não é princípio da palavra para nós colocarmos na nossa vida e para nós ensinarmos os nossos filhos e dirigirmos a nossa casa. Amém? Então, nessa primeira mensagem do ano, eu quero que fique muito firme no seu coração que a palavra de Jesus, a palavra de Cristo, a Bíblia Sagrada, conforme diz esse versículo 16, habite ricamente em vocês. Amém? Declare isso, a palavra de Deus vai habitar ricamente na minha vida. E nós temos aqui Efésios capítulo 3, versos 14 e 15, que enfatiza sobre a família. O mesmo Paulo, agora escrevendo lá para os irmãos de Éfeso, diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O que ele está dizendo? Que nós temos que reconhecer Deus como nosso Pai. Não apenas é criador, é sustentador, é provedor, Ele é Pai. Mas Ele é Pai de quem? Dos filhos. Quem são os filhos? A todos que nele crerem, dê-los o direito de se tornarem filhos. Você crê em Jesus? Você é um filho de Deus, amado do Pai. Amém? Então, Paulo está dizendo, gente, a palavra do Pai na família tem que ser considerada, amada, respeitada e tem que ser prioridade quando ficar dúvida em fazer o que todo mundo faz ou fazer o que as pessoas não fazem, mas a palavra diz para você é assim. Irmãos, tem coisas que nós ficamos em dúvida, e aí? O que eu vou fazer? Aí alguém diz, o que a maioria está fazendo? E aí a pessoa vai e faz a maioria. Tudo bem, ele fica igual a todo mundo, mas desde quando você foi posto na família de Deus para ser igual ao mundo? Porque a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Irmãos, filhos de Deus não jazem no maligno. Filhos de Deus jazem debaixo do amor, da proteção do Pai que está no céu. Jesus Cristo deu a vida para nos dar a oportunidade de nos tornar filhos. E o mínimo que então, Paulo está dizendo, nós precisamos amar sua palavra e nos sentir na família.
Então que 2023 seja um ano em que você vá reunir a sua família biológica, e em alguns momentos, seja na refeição, do almoço, do café da manhã, ou do jantar, ou sei lá, mas que você tenha aquele momento de reunir a sua família, agradecer a Deus, ler talvez um versículo, para não esfriar a comida, e falar com Deus. Amém, queridos? Forma esse hábito, irmão, 2023, leve a sério. Sabe, reunir na sua casa e reconhecer que aquilo que está sobre a sua mesa, aquilo que está sentado ao redor da sua mesa, é bênção de Deus. Amém? Agradece, porque essa palavra diz que a família deve ser honrada, porque o Senhor sente alegria em ter os seus filhos reunidos na sua família. E nós vamos ver aqui bastante rápido 5 princípios para você construir nossa casa sobre os alicerces da palavra de Deus e experimentar a transformação da nossa família. Está lendo aí? Construir nossa casa sobre o quê? Diga, alicerces da palavra de Deus. E o que mais? Experimentar a transformação da nossa família. Construir a nossa casa sobre a palavra e ver a transformação da nossa casa pela palavra. Glória a Jesus. Como é que é possível fazer isso? A primeira coisa, para você que quer construir a sua casa nos alicerces da palavra e ver a transformação da sua família por causa da palavra, primeira coisa, priorize a vontade de Deus para o seu lar. Prioridade. O que você vai fazer? O que Deus falou. Ah, mas é contrário do que eu penso. Esquece o que você pensa, fica no que Deus falou. Priorize a vontade de Deus. Leia na palavra e encontre na palavra, na Bíblia, aquilo que Deus gosta e faça. E recomende que a sua casa também faça. Quando os seus filhos tiverem alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que eles não sabem como fazer, e eles chegam ali, pai, mãe, e agora, o que eu faço? Forme o hábito de pegar a palavra e diga assim: eu até poderia dizer para você fazer algo segundo a minha experiência, segundo o meu conhecimento, segundo meus tantos anos de vivência, mas não, vamos ver o que a palavra do Pai nos manda fazer. E aí, irmãos, mesmo que aquilo que você vai ler na palavra contradiz o que você acha que deveria dizer para eles fazerem, fica na palavra. Sabe por quê? Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a minha. Se eu mandar você falar, fazer alguma coisa e não tiver na palavra, você fez a minha vontade. E aí? Eu mandei, mas nem sempre eu sou suficiente para cumprir aquilo que eu disse que faria. Mas aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Conhece esse versículo? Aquele que nos deu, que nos chamou, é fiel para cumprir. Quantos aqui tem uma história para contar? Não precisa contar agora, mas se lembra apenas de que você sentiu que Deus tem sido fiel. Quantos aqui já viveram algum episódio onde você diz: olha, Deus é fiel mesmo? Essa semana, eu e minha esposa completamos 44 anos de casado, glória a Deus. E eu mencionei ali, né, no Facebook que eu publiquei ali, que isso se deve à fidelidade do Senhor, que em muitos momentos, quando era para ter acabado, a fidelidade do Senhor nos segurou pelas mãos e nós continuamos até hoje. Eu disse para algumas pessoas até em brincadeira, né? Sabe por que eu fiz 44 anos de casado? Porque eu sou do tempo que quando quebrava, consertava. Hoje nós estamos caminhando para uma geração que quando quebra é descartável, arruma outro. Não deu certo com esse, pega outro. Com essa, pega outra. Não. Deus falou um dia para mim: até que a morte os separe. E eu estou esperando a morte, irmãos, porque eu não largo dessa mulher por nada. Glória a Deus, em nome de Jesus, né? Eu sei que ela diz a mesma coisa todo dia no meu ouvido, e é por isso que eu não desisto dela. Mas, irmãos, outra coisa que nós lemos aqui, versículo 1 de Colossenses 3 diz: portanto,
já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha só, já que você nasceu de novo, ressuscitou com Cristo, o que é para fazer? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ou seja, já que você embarcou na família de Deus, vamos andar com Deus, amém? Não adianta querer andar com o inimigo dele. Já que você é de Cristo, anda na palavra dele, porque ele te chamou para isso, e ele é fiel para cumprir isso. Aí nós temos Marcos capítulo 12, versículo 38, que diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este. Primeiro, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Aleluia. Jesus disse: esse é o mandamento que você não pode deixar de cumprir. Ama a Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias, com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você virá a ser. Como disse, amém? Mas Jesus não parou num, ele falou: tem mais um, é só dois. O segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Aleluia. Amar o próximo como a si mesmo. Como é que você faz para amar o próximo como a si mesmo? Você primeiro precisa se amar. Agora, se você se ama, irmãos, você cuida daquilo que você fala, daquilo que você faz e do lugar onde você anda. Por quê? Porque você se ama e sabe que quando o Pai te encontra fazendo o que Ele mandou, andando nos caminhos dEle, esperando as providências dEle, a mão dEle está sobre você. Amém? Então, a melhor coisa é essa, é ficar dentro daquilo que o Senhor falou. Então, quando eu faço isso comigo, irmãos, o que eu desejo para o meu próximo? Meu irmão, faz o que eu estou fazendo, que eu sou tão feliz. Amém? Faça o que eu estou fazendo. Eu te amo tanto que eu quero que você me imite. Eu acho lindo quando Paulo fala assim: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Você não pode imitar nenhuma outra pessoa na terra chamada de homem ou de mulher. Você não pode adorar, você não pode imitar, mas imitar Cristo sim. E aí Paulo falou assim: olha, se vocês quiserem fazer como eu aconselho, façam como eu, porque eu estou fazendo como Jesus, o Filho amado, fez. E o Pai disse naquela hora: este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Quantos querem ouvir essa palavra de Deus no seu coração? Não precisa ouvir voz audível, não. No seu coração: este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Glória a Deus. Então esses são os dois pontos. Irmãos, tem lá no Salmo 128 o resultado de você priorizar a palavra de Deus. 128 verso 1 vai projetar para você acompanhar. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua mulher será uma videira frutífera. Os homens digam amém. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, que haja paz em Israel. Aleluia! Eu queria fazer uma declaração em cima desse primeiro ponto que eu disse para você, que esse primeiro ponto fala de você priorizar a vontade de Deus para o seu lar. Repete comigo, porque vai projetar para facilitar a sua leitura. Vamos lá? Minha casa é lugar da presença do Espírito Santo. Aleluia. Minha casa é lugar da presença do Espírito Santo.
Quantos dizem amém para essa frase? Fez essa declaração com todo o seu coração? 2023, a minha casa será lugar da presença do Espírito Santo. Amém. Segundo conselho de como construir a nossa casa sobre os alicerces da palavra de Deus e experimentar a transformação da nossa família. Ocupe-se com bons pensamentos. Olha para o irmão do lado e fala assim: pensa coisa boa. Pensa coisa boa, irmão. Vai surgir muitas oportunidades para pensar o mal, para pensar ruim, mas ocupe-se com bons pensamentos. Colossenses 3, verso 2, olha aí. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aleluia. Por que manter o pensamento elevado? Porque aquilo que nós pensamos é aquilo que nós fazemos. Quando você vê um sujeito, às vezes, numa conversa meio desligado, você falou: está me ouvindo? Não, estou te ouvindo. Está ouvindo nada. Ele está com o pensamento em alguma coisa. E aí você fala, e você espera. Então, e aí, você vai? Vai aonde? Né? Por quê? Aonde está o pensamento? Não é no que você está falando. Mas, irmãos, mantenha o seu pensamento na palavra de Deus, porque ela é coisa elevada. Se você mantiver o seu pensamento na palavra, que é verdade, você vai andar por caminhos de verdade. Aleluia, amém? E o verso 3 e 4 diz: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Então, irmãos, a nossa atitude é importante. O que é atitude? Atitude, irmãos, é algo que nós decidimos e por isso nós envolvemos. Decidimos e nos envolvemos. Então eu decido fazer e eu me envolvo para fazer. Essa é uma atitude. Quando alguém só decide, mas não se envolve, você às vezes fala assim: e aí, não vai tomar atitude? Às vezes, né, estamos vendo ali a criança fazendo coisa errada, está ali o pai, está ali a mãe, alguém fica olhando e fala assim: e aí, não vai tomar atitude? O que é atitude? É quando você vê alguma coisa que precisa fazer e se envolve para fazer. Mas às vezes, irmãos, tomar atitude envolve perdas, envolve esforço, envolve algumas coisas que às vezes a gente não está disposto. E é por isso que as coisas não mudam quando a gente sabe o que precisa fazer, mas não toma atitude. Amém? Falei com os irmãos? 2023 é um ano que não vai acontecer automaticamente só porque nós temos bons pensamentos, só porque nós temos boas pessoas desejando: olha, feliz 2023. E aí profetiza mais: que você seja próximo, você fala amém, que aconteça os teus sonhos, amém, que os sonhos se realizem, amém. Ok, foi tudo declarado. E agora? O que falta para acontecer? Fala para o irmão do lado, toma atitude. Aleluia. Então, irmãos, essa segunda coisa, envolva-se com bons pensamentos, porque os nossos pensamentos nos levam a tomar atitudes. Se forem bons pensamentos, as atitudes serão boas. Mas quando você vê alguém tomando uma atitude errada, o que você conclui? O pensamento não está nem aí com a palavra de Deus. Então, essa segunda declaração que eu quero que você faça comigo, diga: minha casa é lugar de mentalidade saudável. Minha casa é lugar de gente que pensa conforme agrada a Deus. Amém. Terceiro ponto para você construir em cima de alicerces da palavra de Deus e você experimentar a transformação da sua família: abandone as práticas destrutivas. Uau! Práticas destrutivas? Pensa um pouquinho, o que é prática destrutiva? O que é prática? Prática é algo que você sabe e está fazendo,
é aquilo que você muitas vezes não gosta, mas está fazendo. Prática é aquilo que alguém olha e vê acontecendo, está praticando. O conhecimento que não tem prática, para que serve? Você estuda violão, mas você nunca toca violão. Ninguém nunca te vê praticando um violão. O que é praticar? É pegar o conhecimento, o estudo, ir lá e tocar as notas. E todo mundo fala, oh, que legal, você está aprendendo, você aprendeu como você toca bem, né? Como você pratica bem o que você tem estudado. Então, prática, irmãos, são boas ou são ruins? E o conselho aqui, abandone as práticas destrutivas. Aí o versículo 5 de Colossenses 3 diz, assim, olha o conselho, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Abandone, faça morrer. Tem algumas coisas que são práticas incorporadas no nosso uso diário, no nosso costume. Tem muita coisa que nos anos que se passaram foram praticados, foram feitos. Mas nós estamos começando um novo ano. E nesse novo ano nós estamos dizendo que nós queremos ser transformados pela palavra de Deus, porque nós queremos que a nossa família vá atrás de nós e também seja abençoada. Amém? Então coloque em prática alguma coisa que talvez você apenas leu. E você não sentiu desejo, irmãos, de fazer uma coisa com os irmãos? Ano passado o desejo foi compartilhar com os irmãos a leitura da Bíblia em um ano, na ordem cronológica. Quantos aqui leram, acompanharam, começaram e conseguiram fazer alguns trechos, né? Amém. Esse ano eu senti de Deus o seguinte: vamos pegar o evangelho que transforma a vida, revelado nas cartas do Novo Testamento, que vão de Romanos até Judas. Vamos pegar de Romanos a Judas, todo dia ler um capítulo e meditar um pouquinho em cima daquele contexto do capítulo, porque o que nós queremos nesse período vai durar 120 dias, depois a gente vai escolher outra coisa. Vai passar logo então, né? Vai até final de abril, tá? Todo dia você lê, você ouve, você medita e você coloca em prática. Coloca em prática. Amém? Eu estou te dizendo que se você só ler e não praticar, não vai valer. Desculpa dizer, mas se você ler só por curiosidade, tem coisa mais curiosa para ler. Se você ler só para passar tempo, tem coisas melhores para passar tempo, tá? Vai jogar paciência no celular. Mas se você quer mudança de vida, se você leva a sério que a palavra de Deus foi deixada para o Pai para transformar os filhos, você vai esse período ler a palavra de Deus, esse evangelho que transforma a vida, revelado nessas cartas de Romanos até Judas, e você vai ver a diferença que vai acontecer se você resolver colocar em prática. O que vai acontecer com a prática? Você vai abandonar algumas coisas que são destrutivas e vai incorporar outras coisas que são positivas. O que é destrutivo? Agora, eu achei interessante, irmãos, que Paulo dá uma certa ênfase nesse versículo a pecado sexual. Interessante, né? E o que ele lista aqui que é pecado sexual? Imoralidade, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, tudo isso aqui é relacionado a desejo sexual. Deixa eu perguntar aqui: quem aqui está livre e não sente nenhum tipo de desejo sexual? Se está vivo, não vamos ter nenhuma mão levantada aqui. Deus colocou isso em nós, irmãos, digam amém. Para preservar a raça humana, Deus colocou o desejo sexual. Para manter o amor e a fidelidade, aquele ambiente gostoso, familiar, Deus colocou o desejo sexual. Mas, irmãos, só por extravasar o instinto natural, o sexo, irmãos, às vezes se vale da imoralidade.
Você não vai encontrar na palavra de Deus dizendo que é para fazer assim, mas o mundo está fazendo, está dizendo que é gostoso. Aí o Filho de Deus recebe aquilo como um conselho, como alguma coisa, porque você não faz, é tão bom. Aí a palavra de Deus está dizendo: abandone essas práticas, porque elas são destrutivas. O mundo pode chamar de gostoso, mas Deus chama de práticas destrutivas. Então tudo aquilo que você lê, receber um conselho de alguém para fazer, estava lendo uma revista, disseram, estava vendo um podcast, me aconselharam, ok, vai buscar na palavra, se isso é bom para você e para a tua casa, a tua família. Se não for, irmão, abandona, se isso já virou uma prática na sua vida. Quando dizem amém? Então esse é o terceiro conselho. Agora, tem muito mais coisa aqui, mas eu vou precisar pular. Então, para esse terceiro conselho de abandonar as práticas destrutivas, vamos declarar o que nós queremos para a nossa casa? Vamos lá? Declare comigo. A minha casa é lugar de libertação do pecado. Aleluia. A minha casa, dentro do ambiente da sua casa, dentro da influência ali onde você vai ter um filho que pode ver, uma esposa que pode ver, um marido que pode ver, um outro familiar que pode ver, ali dentro, aquilo que não for para edificação, aquilo que servir para destruição, abandona. A sua casa não é ambiente para entrar pornografia, não é ambiente para entrar imoralidade, não é ambiente para fazer coisas ali que você vai trazer pessoas, elas vão dizer: fui na casa do fulano fazer o quê? Uau, mas vocês fizeram isso na casa dele, ele é um crente. Irmão, está entendendo? Está me entendendo? Cuidado, na sua casa é um ambiente sagrado. Sabe, tem pessoas olhando para você, porque você tem um rótulo bem grandão na testa: Filho de Deus, salvo por Jesus, esperado no céu pelo Senhor. Quantos aqui estão esperando Jesus vir te buscar? Amém. Então esse rótulo já está na sua testa. Quando você fala amém, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, alguém fala assim: ok, você está esperando para o céu, beleza. Aí alguém fala: escuta, mas você acha que você vai para o céu assim? Irmãos, o mais triste é quando é um ímpio que fala isso para a gente. Ué, mas você não é crente? Você está ouvindo isso, você está fazendo isso, você está indo nesse lugar, você está com essa prática. Então, abandone prática destrutiva. Quarto ponto, é 5 só, já vai acabar. Viva a influência de Cristo em você. Cristo te influencia? Sim ou não? Aquilo que você lê na palavra de Deus muda alguma coisa em você? Causa influência em você? O que é influenciar? Irmãos, esse negócio de influencer no YouTube, nas redes sociais, está muito em moda. Nós temos uma irmã bem sucedida que é uma influencer, glória a Deus, profissional de muito sucesso, profetiza mais bênção ainda na sua vida. O que é uma influencer? É aquele que as pessoas estão olhando o que ele fala, o que ela fala, o que ele faz, o que ela faz, para fazer igual. Uau! Irmão, viva a influência de Cristo em você. Uau! As pessoas têm que ver você orando, adorando, louvando, servindo ao Senhor, trabalhando na obra do reino de Deus, gastando o seu dinheiro, investindo no reino de Deus, para que isso sirva de influência. Aí o filho nunca viu o pai ou a mãe entregar uma oferta na igreja, entregar o dízimo na igreja. O que você está formando dentro de casa? Um ladrão profissional daquilo que é de Deus. Ô pastor, não fala isso. Eu não falo. Quem diz que vocês me roubam nos dízimos das ofertas, não fui eu, é Deus lá em Malaquias 3:10. Vocês estão me roubando sim, quando vocês não entregam aquilo que é meu. E o que Deus diz que é dele? Você já sabe, não preciso dizer. Então, irmãos, aí o seu filho não tem o hábito de ver você vir aqui na frente com esse envelopinho. Hoje nós vamos ter um momento da oferta, né? Das primícias, inclusive. Ele nunca viu o pai, a mãe. Eu acho lindo, irmãos, que tem alguns irmãos aqui que falam assim: filho, vai lá e entrega você. Aí a criança vem com toda alegria, todo gozo e coloca a oferta que o pai e a mãe colocou ali na salva. O que você está passando para ele? Que valor é essa?
Você está influenciando. Um dia, quando ele receber o primeiro salário, ele vai lembrar: eu tenho que ser fiel no que Deus me deu. Deus me deu emprego. Olha, ganhei meu primeiro dinheiro. Eu vou entregar aquilo que Deus disse que é dele. Eu aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe. Irmãos, coisa linda, quando nós somos uma influência positiva para os nossos filhos. O bem maior que Deus deu. Muitas vezes a gente quer influenciar pessoas de fora, mas a gente não influencia os filhos. Tudo bem, a gente faz o que pode, né? Então essa questão de influência a gente dá o exemplo. Segue quem quiser, ok? Mas tem que ser influência. Se as pessoas vão fazer o que você está fazendo, não é problema seu, quando você é uma boa influência. Agora é interessante que quando a gente erra, irmãos, todo mundo fala: vou fazer, o fulano também fez, olha lá, tá vendo? E aí eles viram a pinga que você tomou, mas não viu os tombos que você caiu, né? Então todo mundo viu, tá vendo? Ele fez, olha lá. Tá, mas não sabe o erro que deu, não sabe a zebra que deu, não sabe a tristeza que trouxe, não sabe o prejuízo que trouxe, não sabe o arrependimento, a amargura que fez, mas viu fazer. E aquela influência do fazer, então essa quarta coisa aqui: viva a influência de Cristo. Deixa as pessoas verem você influenciado por Cristo, decidir algumas coisas, ir em alguns lugares, fazer algumas coisas, ocupar o seu tempo com algumas coisas. Então essa quarta coisa, vamos repetir: a minha casa é uma casa de santidade. Aleluia. A minha casa é uma casa de santidade. O que é santidade? Separado. Tem coisas que não entram na minha casa porque não são dignas de estar na minha casa. Amém? Então que a sua casa seja uma casa de santidade. Quinta e última coisa, para a gente já encerrando. Se nós queremos construir a nossa casa sobre os alicerces da palavra de Deus e experimentar transformação, sim, construa um ambiente de amor. Os irmãos que tocam, pode vir para cá que vai ser rápido. Construa um ambiente de amor. Vamos ler o verso 14 de Colossenses 3. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O que é o amor, irmão? O que é o amor? O que você viu aí? O que Paulo está dizendo? Revistam-se do amor, porque o amor é o elo perfeito. Pensa um pouquinho na palavra elo. O que é elo? Quando você ouve a palavra elo, o que vem na sua mente? Pode falar. Quando você ouve falar elo, o que vem na tua mente? Corrente, aliança, né? Elo é aquilo que está ligado ao outro, tá? Elo de ligação. O que é um elo de ligação? É alguma coisa que nos prende ao outro. Então, vários elos ligados um ao outro formam uma corrente. Aqui o conselho é: acima de tudo, porém, revista-se do amor, que esse elo que nos liga seja só o amor, não o interesse, não a maldade, não a vingança e muito menos a religiosidade. Ai. O que eu tinha que falar isso? Muitas vezes as pessoas fazem porque é tradição religiosa. Sempre fiz assim, eu acho que isso está certo, tal. Mas por que você faz isso? Não, porque eu vi meu pai fazer, minha mãe fazer, tá. Tem na palavra? Não, eu nunca li, não. Então o que está fazendo? Então, irmãos, presta atenção, nós estamos comprometidos com a palavra de Deus. Aquilo que nós queremos construir no nosso ambiente, irmãos, tem que ser ligado pelo amor, primeiro de Deus por nós e de nós por Deus. Segundo, o amor que nós temos de manter a nossa família, tanto biológica como espiritual, unida. Muitas vezes nós temos oportunidade de manter unida a nossa família biológica, mas nós estamos nervosinho, bravinho, irritadinho, e a gente desce o couro em todo mundo, xinga todo mundo, esbanja a braveza e diz assim: eu não sei, comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Eu sou nervoso,
E aí começa a dizer, sabe a minha família tem origem aqui, papapá. Dizem que os espanhóis são meio sangue caliente, e eu sou espanhol. Eu sou italiano. Tá, outro sangue quente também. Mas, antes de tudo, irmãos, não importa a raça, de onde você veio, a origem que você veio, irmãos. Quando você nasceu de novo, de onde você veio? Quando você nasceu de novo, de onde você veio? Do céu. Para onde você vai? O céu. Quantos estão ali? Glória a Deus. Então, irmão, esquece esse negócio do ambiente negativo. Mantenha na sua casa um ambiente de amor. 1 João capítulo 4, verso 9 a 11 diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Aleluia, glória a Deus. Queria que você ficasse de pé. Eu quero fazer essa última declaração aqui com você de pé. Desse ponto 5, nós vimos que construa um ambiente de amor. E a nossa declaração sobre aquilo que nós queremos para a nossa casa, seja ela biológica ou espiritual, esse ano diga assim: a minha casa é lugar do amor. A minha casa. Lembre-se, durante 2023, vão surgir muitas oportunidades de externar ira na sua casa. Faça a opção: a minha casa é lugar do amor. Em muitos momentos na sua casa o tempo vai fechar, vai ficar assim um ambiente de pancadaria. Mas você está dizendo: a minha casa vai ser um ambiente de amor. Amém, queridos? Feche um pouquinho os seus olhos. Eu sei que foi muito rápido, mas eu disse 5 princípios, 5 coisas que você pode fazer. E eu vou só mencionar cada um dos tópicos que eu disse aqui, mas eu quero que você pense com seus olhos fechados, por favor. Se você quer construir a sua casa sobre os alicerces da palavra de Deus, e você quer experimentar a transformação da sua família, primeira coisa, priorize a vontade de Deus para o seu lar. Segunda coisa, ocupe-se com os bons pensamentos. Comece a falar com Deus sobre isso. Terceira coisa, abandone as práticas destrutivas. Quarta coisa, viva a influência de Cristo em você. Quinto, construa um ambiente de amor. Aleluia. Construa um ambiente de amor. Pode olhar para cá. Estou me lembrando de um momento em que um personagem bíblico, Josué, ele teve a oportunidade de escolher, porque estava sendo convidado a duvidar de Deus, não servir mais a Deus, porque alguns estavam dizendo que Deus não era tão fiel assim, e Deus tinha alguns intentos que não eram tão nobres assim. Então algumas pessoas estavam dispostas a abandonar ao Senhor, a não colocar mais a confiança no Deus que os tirou do Egito, os conduziu pelo deserto e fez muitos milagres. Mas naquele momento Josué disse essa frase que eu queria repetir com você: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vão surgir muitos momentos difíceis na nossa vida, momentos dentro da família biológica, lá na sua casa, ou espiritual aqui na igreja, e o diabo vai dizer para você: sai desse ambiente, Deus falhou, Deus não tem solução, a resposta não está aqui. Aí você vai dizer: eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Não saio eu, não sai ninguém da minha família. O pai não vai embora de casa, a mãe não vai abandonar o lar, o filho não vai abandonar a sua casa, porque ele pôs no coração: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa dificuldade vai passar, essa luta eu vou vencer, e a alegria eu vou ter novamente, se eu continuar unido, eu e a minha casa servindo ao Senhor. Agora eu vou desafiar você a dizer uma espécie de oração, né? Primeira coisa, eu quero que você diga o seu nome. Você vai dizer assim: eu, Ângelo, você diga o seu nome. Pela capacitação do Espírito Santo, eu decido que em 2023, se os irmãos quiserem projetar, aí está fácil para os irmãos acompanhar. O que você decide em 2023? Investir tempo, recursos e estratégias para que a minha família caminhe na vontade do Pai. Quando diz amém? Hoje renovo o meu amor pelo Pai, Sua palavra, Sua igreja e por minha família biológica e também espiritual. Por isso, decido me doar para que neste ano o meu lar seja transformado e demonstre o amor e o poder de Jesus na terra. E por fim, faço esta declaração de compromisso em nome de Jesus. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a palavra de Deus e a sua família são valores que eu não abro mão, e 2023 vou me agarrar na palavra, e junto com a minha família nós vamos servir ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus por isso.